E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos nos acompanhando através da internet, em toda parte. Hoje foi um dia, como disse o irmão Brana, uma alma vale por 10 mil mundos, né? Nosso irmão William se identificou com essa mensagem, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Irmão William, vem aqui, né, para os irmãos da internet verem, né? Alguém vem aqui. Está irmão William. Irmão William trabalha na Fercote, onde o irmão Jonas é gerente ali. E testemunho do irmão Jonathan trouxe o irmão William, trouxe o irmão Diogo, a irmã Gabriele, o irmão Márcio e o irmão Sérgio, né? O irmão Sérgio também foi batizado. Deus abençoe. Obrigado, irmão William. Graças a Deus, que Deus abençoe. É o testemunho, não é a pregação. Às vezes nós pregamos demais, vivemos muito pouco, né? É o testemunho. Aí as pessoas vão examinar a mensagem, se ela está batendo com o testemunho daquele cristão, daquela cristã. A gente vem aqui, eu fico pensando, o que é que eu vou pregar, né? Eu sinto tão vazio, aí de repente vem. Porque se você estiver cheio, Deus não pode botar mais nada. Às vezes o crente está cheio demais, Deus não pode dar. Quando você sente vazio, é que Deus te dá, né? Esse copo aqui, né? Você está cheio, não dá para encher mais, botar mais nada. Tem que esvaziar ele para colocar mais coisa nova. É somente uma nota. É hora de parar, né? Eu recebi uma ligação da África. Deus abençoe os irmãos ali, irmão Charone e os demais irmãos das províncias que me pediram ajuda, e eu fiquei disposto a apoiá-los, né? Que eles escolheram o irmão Charone para ser tipo de um coordenador entre eles. É um grupo muito grande de irmãos que, depois da partida do pastor, eles tomaram uma posição e orar a Deus para que Deus levante um pastor ali. Então eles me pediram um apoio, e a gente, como o pastor Osmar me ordenou no campo missionário mundial, e eles reconhecem isso também, a gente ficou de apoiar em oração, né, e ajudá-los. Então, irmãos, eu creio que é uma hora assim de parar. Você sabe que tem aquela hora de parar, de atacar
uns aos outros, né? E a gente pregar as nossas convicções sobre o play que nós temos. Você sabe que Satanás aproveita brecha, né? Nós estamos há anos pregando essa mensagem, mas Satanás está há milênios, tem muita experiência, né? Então ele sabe como entrar no meio dos cristãos, no meio do ministério e tudo. Então eu digo a vocês, através da internet, que às vezes a gente pode ser mal entendido, mas a gente procura viver uma vida de consagração a Deus, por causa da responsabilidade de apresentar o que nós temos pregado, vivido, né, o povo a Deus, né? Então o povo prega, nós temos a dinâmica, eles têm a mecânica. Gente, nós não temos dinâmica ainda não. A gente está aqui tendo problemas e tudo. Se você ver a mensagem do irmão Brana, em pouco tempo ali eu dei umas olhadas. O irmão Brana disse que a dinâmica é fé de rapto, né? Quem recebeu a dinâmica foi a irmã Mara, já foi. Eu estava pensando nela ainda, o Gabriel me ligou. Ele não pôde vir, porque está trabalhando até nos domingos, pedindo oração por ele, para o Anderson e para o outro irmão lá. E falando da mãe dele, né? Ele disse: pastor, a mãe me ensinou que a primeira coisa quando a gente recebe o salário é tirar o dízimo, né? Deus abençoe o Gabriel, né? Se ele está ouvindo, que Deus abençoe ele, mas ele está trabalhando. Então, a dinâmica é fé de rapto. E a mecânica é essa aqui agora. A mecânica é a pregação, é leitura da Bíblia, é apertar o play. Tudo é mecânica, né? Você sabe, quem é mecânica aqui sabe, quem tem carro sabe. De vez em quando dá um probleminha, né? Pode ser novo, de vez em quando solta uma borrachinha. O meu tinha um barulhinho ali. Fui para o Rio de Janeiro, voltar, dava um barulho. Carro novo, que é isso? Aí tive que mandar no seguro, na especialista. Aí eles mexeram, olharam todo o carro essa semana em Gravataí. Senhora, não achamos nada aqui embaixo. Vamos agora olhar por dentro. Ó, eu estava na sala de recepção, tinha uma borrachinha do filtro que estava solto. Aí ele trepidava, né? Parecia que tudo estava estragado, né? Aí disse: não, já está pronto. Aí quando eu vi o carro já estava ali e todo vapor. Então a mecânica de vez em quando solta um parafuso, de vez em quando solta uma borracha. E nós estamos vivendo na mecânica. Se vocês querem saber, você lê a mensagem ao nascer do sol. Mas o irmão Brana fala em várias mensagens sobre isso, desde 61, 62, sobre mecânica e dinâmica. Se você tem a dinâmica, você está no rapto. Porque Jesus tinha mecânica. A ressurreição foi a dinâmica. Que você cura enfermo é mecânica ainda. Você sabia disso? Ainda é mecânica. A dinâmica é fé de rapto. Graças a Deus, né? Que Deus assim te abençoe. E nós temos que, nesse momento, pregar a mensagem. Pregar a mensagem. O povo quer se alimentar com a mensagem. Vamos ler as Escrituras. Você sabe que eu estou quase 2 semanas, desde que eu estava em Belém, febre e tosse. E nesses últimos dias agora, minha garganta estava ruim para falar. Quarta-feira também estava ruim para falar. Domingo passado, eu vou viajar agora para Franca, para estar ali com o pastor Mendes, os irmãos. E não estava bem difícil, né?
Hoje eu vou falar um pouco devagar aqui, algumas coisinhas aqui. São João 5, 45 ao 47. Nós vamos ler primeiro São João 5, 45, e depois nós vamos seguindo lendo. Nós vamos mais tocar em Bíblia, né? E depois algumas mensagens. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bondoso Deus, querido Pai Celestial, com o perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor dê a tua bênção para cada um. Toma esse pouco de pó, usa como o Senhor queira usar. E que teus filhos sejam abençoados através da internet aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos aí na África, né? Em Quilimane, em Chimoio, e que realmente tem colocado essa confiança, mas eu não quero ser pastor de vocês, né? Eu quero ser apenas alguém que vai ajudar vocês, né? E também não tem um grupo na África, né? Amém? Vamos falar sobre o juiz e jurado desta geração. Juiz e jurado desta geração. O irmão Brana é que usou esta juiz e jurado, né? Desta geração. Você sabe que é uma grande responsabilidade vir a um culto, né? Quando você vem num culto e você senta e você ouve, você vai responder por tudo que você ouve. Tudo que você ouve aqui, você vai responder. Tudo que você ouve aqui e você não obedece, vai servir de acusação contra você. Né? Como diz, né? Tudo que você falar vai servir de acusação contra você. Irmão Brana pregou a mensagem julgamento, né? Depois ele pregou a mensagem eu acuso essa geração. E é onde nós vamos basear um pouquinho. Veja que Jesus encontrou com os fariseus no seu dia, sacerdotes, e ele disse para eles quem ia acusar eles naquele dia. Ele disse, não sou eu, é Moisés, em quem vós esperais, em quem vocês crerem. Agora, Moisés escreveu de mim. É isso que nós estamos lendo aqui. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Aí Jesus disse, se vós cresse em Moisés, crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Agora, quem vai acusar vocês naquele dia é Moisés. Porque eles disseram, nós somos discípulos de Moisés. Me faz lembrar São Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. É a sua palavra. Às vezes não é a palavra de Deus, é a sua. São Paulo chegou a dizer, digo eu, não o Senhor. Agora veja Romanos capítulo 2. Paulo falando sobre a sua geração. 2:16. No dia que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aquela geração do dia de Pedro vai ser julgada segundo a pregação de São Pedro. Agora, São Paulo disse que Jesus Cristo vai julgar segundo o meu evangelho.
Paulo era responsável pela a sua era. Irineu era responsável por sua era. O povo dos dias de Irineu serão julgados segundo a sua pregação. E assim sucessivamente os mensageiros. Já aqueles papa, padre, bispo, arcebispo dos dias de Lutero serão julgados, acusados por Lutero. A pregação de Lutero foi justificação pela fé. Eles terão que enfrentar Lutero naquele dia. A Inglaterra terá que enfrentar John Wesley naquele dia. Os pentecostais terão que enfrentar William Seymour, o homem de cor que faltava um olho, era cego de um olho, mas foi o mensageiro aos pentecostais. Eles terão que enfrentar aquela geração ali, terá que enfrentar William Seymour no seu dia. Agora veja, São Mateus capítulo 19, as 12 tribos de Israel serão julgadas pelos 12 apóstolos. São Mateus 19, 28. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Quem vai julgar as 12 tribos? Os 12 apóstolos. Judas está fora disto, né? Agora nós vamos julgar o mundo e os anjos. A noiva vai julgar o mundo e os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não, olha, veja a responsabilidade que você tem, irmão e irmã. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Anjos, mensageiros. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha que Jesus disse em São Mateus capítulo 12, falando sobre os ninivitas. Você conhece a história de Jonas, né? Quando Deus mandou Jonas para pregar para os ninivitas, e Jonas não foi. Comprou uma passagem, embarcou no navio e foi para Tarsis. E Deus enviou aquela grande tempestade ali, e os marinheiros perderam toda a sua mercadoria, e Jonas foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe, uma baleia, e 3 dias e 3 noites ele ficou ali no ventre do grande peixe, orou, Deus o jogou na terra novamente, mandou o peixe jogar ele na terra, e ele foi e pregou para os ninivitas. E os ninivitas se arrependeram, com jejuns e pano de saco, desde o rei, uma cidade de mais de 150 mil habitantes. Você sabe que os ninivitas são os assírios, se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha que Jesus disse: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Olha, os ninivitas vão ressuscitar. Porque Jesus estava dizendo para eles: aqui está um que é maior do que Jonas, o criador de Jonas, o Deus de Jonas. O ninivita vai se levantar e condenar vocês. Verso 42. Lembra da rainha de Sabá? 1 Reis, 2 Reis, capítulo 10 ou 1. Ela veio dos confins da terra, da Etiópia, para ouvir a sabedoria de Salomão. E creu.
Jesus disse: a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Agora vamos na mensagem julgamento, parágrafo 4 e 5. A causa é as promessas da palavra de Deus versus o mundo. E a causa para a acusação é a quebra de compromisso. Vocês depois busquem essa mensagem no Busca e Estude. Eu penso que o promotor público sempre representa a morte. Eu penso que isto é correto. Satanás é o promotor público. Ele representa o mundo neste julgamento. Nós estamos no mês, semanas de julgamento de um ex-presidente aqui no Brasil, né? E a grande expectativa, um lado quer ver o presidente condenado, outro não quer ver. Mas o presidente é um ser humano também. Satanás é o promotor público, ele representa o mundo nesse julgamento. Quem é o réu? O réu é Deus. A palavra, a mensagem do dia, ela está sendo julgada hoje. Há um para acusar, que é o promotor, que é Satanás. A morte, a testemunha de defesa é o Espírito Santo. Então eu quero fazer da igreja, da congregação, ambos. Agora, a igreja, a congregação, como eu li nas Escrituras aqui, 1 Coríntios 6, é ambos, juiz e jurado. E vamos ouvir o julgamento agora, enquanto levantamos a cortina da cena e vemos onde estamos assentados. Agora, não esqueça agora, o que estamos vendo aqui é a causa desse julgamento, é a palavra de Deus versus o mundo. A causa para a acusação é a quebra de compromisso. Ele não guarda sua promessa. Promotor, Satanás, né? Nesse caso é ele que representa o mundo. E o réu é Deus, ele mesmo. E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. Por isso, você tem que receber o Espírito Santo. Ele é que te defende. Porque se o nosso coração não nos acusa, maior é Deus. Maior do que o nosso coração. Então, você tem que ter aquela fé que você é batizado com o Espírito Santo. Porque a pessoa que é batizado com o Espírito Santo, ele tem segurança. Eles sabem que ele tem crido. O Espírito Santo muda a sua vida. O Espírito Santo transforma a sua vida. Ele é o poder de Deus para transformar. Aí você vê as atitudes das pessoas. A atitude de mulheres, a atitude de marido, a atitude dos filhos, a atitude de pastores. A pergunta, tem eles recebido o batismo do Espírito Santo? Tem alguma coisa errada nessa mecânica? O Espírito Santo é a dinâmica. O Espírito Santo é que te tira daqui. O Espírito Santo é que desce nessa dinâmica, nessa mecânica. A mecânica é a fé. A mecânica é a virtude, é a ciência, é a temperança, é a paciência, é a piedade, é o amor fraternal. Isso aí é a mecânica. Porque a pedra de coroa, essa é a dinâmica. Essa é que desce e começa a soldar. Começa a soldar a fé com a virtude com o conhecimento com a temperança com a paciência,
a paciência com a piedade. A palavra piedade quer dizer ser como Jesus. A piedade com amor fraternal. Você não pode ser como Jesus, indiferente com seu irmão, indiferente com a sua irmã. Não, você não pode ser como Jesus assim. Agora, quando essa piedade é soldada com amor fraternal, a dinâmica desce e arrebata-te. Aí é hora de ir embora. Como é que um cristão tão perfeito, cheio de Deus, vai estar aqui? Isso é o tempo que Deus trabalha com a mecânica. Na redenção pelo poder, 121, eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que esse é o dia pelo qual teremos que responder. O Bruno disse, esse é o dia, porque é o dia dele. Os Estados Unidos, do seu dia, ele vai levantar para condenar a geração do seu dia. Este é o dia pelo qual temos que responder. Estava falando o profeta, 1954. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim. Tem outro para responder. Ou a geração que virá depois de mim. Depois de 63, de 65, ele não responde. Tem outro para responder. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. E eu disse, na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho 299, então, o que seria se eu levantasse em outra geração? É como aqueles que esperam o retorno do irmão Brana. Ele não vai retornar para revelar mais nada. Então ele disse, o que seria se eu levantasse em outra geração, nesta? Vamos dizer que ele levantasse hoje aqui. Quem ia acreditar nele? Se São Paulo levantasse, disse o irmão Brana, eles iam prender ele. Porque ele ia levantar pregando o seu evangelho. Se Moody levantasse, eles iam colocar na cadeia, dizer que era um louco. Se Brana viesse, iam dizer que era um louco. Por isso, Deus sempre tem um homem em cada geração. Irmão Brana disse, olha, o que seria se eu levantasse nessa geração? Ele disse, eu não posso. Eu não posso levantar. O seu ministério estava, Apocalipse 10, 1 a 7. Trouxe uma mensagem, revelou os selos, os trovões, o novo nome. 8 a 11 já não era ele. Era a esposa, era João. Era essa mensagem que nós ouvimos. Nós estamos aqui por causa do CDzinho que ouvimos, da fitinha que ouvimos. Do play que nós apertamos, que nós ouvimos alguém explicando isso para nós. Agora, nós estamos aqui para desmascarar Satanás com a mensagem, com a palavra, com a Bíblia aberta, com a mensagem aberta. Então ele disse, então o que seria se eu levantasse em outra geração? Eu não posso. Eu tive que vir para esta geração. O irmão Brana veio para a geração dele. Eu tenho que estar convosco. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho
que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Não é vocês aqui, não é nós aqui. Não, era a sua congregação. Nós temos a mesma mensagem, mas trazida por outro homem. A mensagem de Paulo foi trazida por Branham, mas com uma luz maior. Deus colocou mais luz. Irmão Branham disse: eu preguei o mesmo que São Paulo pregou. Se os dele entram, os meus também entram. Nós estamos aqui no final do tempo. A última mensagem, o último mensageiro. Agora é rápido, agora é dinâmica. A mecânica toda nova, a dinâmica leva. O Espírito Santo é rápido, é fé de rápido. Não é lindo isto? Não é maravilhoso isto? Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhes torcer com algo que eu pensasse que estava certo? Nem eu aqui tentar torcer a mente de vocês e dizendo: não, isso aqui que é certo, vocês têm que me acompanhar. Vocês têm que crer na mensagem. Vocês têm que tirar os olhos de mim. Tem gente que está procurando um homem, né? Procurando um pastor. Ah, aquele está certo, eu vou com ele. Vai que você vai quebrar a cara. Jeremias 17, maldito o homem que confia no outro. É escritura. São Paulo disse: siga-me enquanto eu sigo a Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse: no momento que eu não sigo a Cristo, deixa. Vai orar por mim. Gálatas 1, versículo 8. Mesmo se nós ou um anjo do céu prega o evangelho que vai além desse, seja anátema. Você tem que estar com a mecânica nova, bem engraxada, bateria nova, velas novas, cabos novos. Porque quando a faísca vier, você vai. Essa mecânica não é mecânica de carro, não. Isso aqui é do foguete, do astronauta, que nos leva para cima. Que não vai deixar aqui fazendo barulho pentecostal, não. É para nós subir. Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhes torcer com algo que eu pensasse que estava certo? Eu estaria lhes encorajando a fazer isto, mas eu sei que quando isso está errado, eu quero que vocês saiam disso e vão para o correto. Eu saí da primeira e segunda etapa, vim para o que era correto, fui sincero com vocês, coloquei o CD na mão de vocês e disse: se eu não tiver ministério, eu vou continuar ouvindo esse CD. O povo vai ter que sair porque eu não tinha ministério mesmo. Mas quando eu vi, gente, ouça, agora achei, como Zaqueu, achei o gostoso, achei a coisa boa. Subiu na árvore porque era muito pequeno. A multidão era grande. Jesus parou onde ele estava. Diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar na tua casa. Desce. Você estava esperando ele passar, agora ele diz para você descer. Porque a maneira de subir é descendo. É humilhando. É reconhecendo. Não é se achando.
Correto. Verdadeiramente do meu coração, Deus seja minha testemunha. Eu amo cada um de vocês. Com verdadeiro amor divino, cristão, Deus os abençoe. Ore por mim. É o que eu peço a vocês, orem por mim. Eu estou repetindo as palavras do irmão Brana. Ore por mim. Ore pelo seu irmão e sua irmã que está do seu lado. Ore pelo pessoal da técnica ali, dirigente de cântico, diáconos, os inimigos. Ore por eles. Menciona seus nomes diante de Deus. E diga: Senhor, abençoa fulano, Beltrano, a sua família. Porque eu quero essa dinâmica na minha vida. Esse Espírito Santo para me tirar daqui. E a dinâmica te tira daqui. Aí você diz: fulano morreu de câncer. Não, a dinâmica tirou ele de lá. Morreu no acidente, William Branham. Não, foi a dinâmica que já estava levando ele. Veja, Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, a dinâmica levantou ele. Assim vai fazer com a esposa, qualquer dia deste, porque é a fé de Rabi que está dentro desses 7 trovões. Ainda tem uma coisinha aqui, mensagem de acusação. Eu acuso essa geração 80. Agora, sobre essa base, eu desafio esta geração da crucificação de Jesus Cristo por uma crucificação e culpada com mãos denominacionais sujas, iníqua, egoísta, tem crucificado o príncipe da vida que quis apresentar-se ao povo. Você diz: a mesma pessoa? Hoje não é a mesma pessoa. Ele veio em outra pessoa. O ômega. Não, vocês crucificaram o alfa. É 2 Calvário. Hoje vocês crucificaram o ômega. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E manifestou-se a si mesma. A palavra foi manifestada em carne. E eles condenaram a carne e a mataram. Porque a palavra foi manifestada, Hebreus 13:8. Ele cita várias vezes essa escritura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é hoje. Ele é hoje. É a mesma palavra. Estão vendo? E pela mesma razão eles estão tratando de crucificar a palavra. E essa gente mantém a congregação, 118. E essa gente mantém a congregação distante de Deus. E se há algum acontecimento, isto é falado na congregação, eles condenam isto da plataforma, do púlpito, e diz: isto é fanatismo. Hoje, eles dizem que os trovões revelados, que nos revelam o novo nome de Jesus, é fanatismo. O Cordeiro Senhor do Trono, eles dizem que é fanatismo. A mensagem de uma só pessoa, eles dizem que é fanatismo. E estão fazendo o quê? Crucificando a ele novamente. Veja, se a rainha do sul se levantará para condenar aquela geração, essa igreja vai condenar essa geração. Apocalipse 10, 8 a 11, condenará esta geração de incrédulos, sectarista, uma geração de incrédulos, de manufaturados, fingidos, de hipócritas.
Eles disseram no dia do irmão Branham, isso é fanatismo. Mantenham-se longe disso. Ao fazerem assim, eles crucificam a Jesus Cristo em 1963. E são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos naquele dia. Vai responder como os romanos, os fariseus e saduceus vão responder? Essa geração também vai responder. A geração dos dias de Wesley também vai responder. A geração dos dias de Lutero também vai responder. Pensa que a geração dos dias do pastor Joaquim não vai ter que se encontrar com ele? Pensa que Vanderlei Messias não vai ter que encontrar com ele? Davi Miranda, Manel de Melo? Muitos de vocês jovens não lembram, mas eles terão que se encontrar. Porque eles afastaram o povo de não ouvir a Rádio Universo. Pensa que a geração do ano 2000 não vai ter que se encontrar com Osmar Rodrigues Costa? Quando ele veio pregando as minhas convicções, a era terminou, ele subiu com um novo nome. O sétimo celebrando, a mensagem é de uma só pessoa. Não tem muito João, só tem um. Essa geração terá que se encontrar com ele. Ele levantará naquele dia. E vocês vão se levantar também para enfrentar esta mensagem. Essa é uma declaração terrível. É palavra do profeta. Não é minha. Essa, diz o irmão Branham, é uma declaração terrível. Leia essa mensagem depois. Escute. Tem na voz do irmão Branham também. Aperta o play do irmão Branham e escute. Que é muito tremenda. Mas é a verdade. Às vezes eu não esperava de ouvir algo assim. Como o irmão Branham estava pregando a almas que estão em prisão hoje. Ele disse, Deus, eu penso que isso aí seja apenas um pensamento, mas não era, era a realidade. As almas estão em prisão. Estão presas na Batista, Metodista, Assembleia, primeira e segunda etapa. Alma em prisão, preso na maçonaria, no espiritismo, preso no futebol. Pior é a religião. No futebol é fácil para sair, no mundo é fácil para sair, mas o espírito religioso Jesus nunca expulsou. Senhor, eu tenho filhos. Aí ele citou José, Sara e Rebeca, que não entraram. É sério, meu irmão. Essa é uma declaração terrível, mas é a verdade, e isso é exatamente o que eles fazem hoje. Sobre esse fundamento, sobre o fundamento da crucificação de Cristo, sobre os fundamentos de tomar a palavra e distanciá-la do povo. É exatamente o que eles estavam fazendo lá. Nunca houve um tempo, eu acho, que o povo católico está indo na igreja. Eu moro ali perto da igreja católica, não acha lugar para estacionar agora lá, não. A igreja está lotada. É gente lá fora para ouvir o padre. E o padre é sincero. Ele está sinceramente errado, mas ele é sincero. O pastor da Assembleia é sincero. O pastor da Mundial também é sincero, mas está sinceramente errado. Só tem uma mensagem que liberta, é esta. E é a mensagem que condena esta geração. Somos juiz e jurado.
às vezes o homem rebelde, a mulher rebelde, você vai ter que se encontrar com esse povo. Você já pensou você ter que chegar lá naquele dia? Você saiu daqui, condenou a gente que nós estamos perdidos, e naquele dia você vai ter que se levantar e provar. Porque a noiva é juiz e jurado. Eu sinto a sua inspiração aqui nessa noite. Ele disse, a própria palavra que Deus estava refletindo através de seu próprio filho, para provar que ela era, e aquele que eles alegavam que amava, o Jeová que havia manifestado a si mesmo pelas Escrituras, fez exatamente o que ele disse que ele faria, exatamente o que Deus disse que ele faria, e refletiu isso ante eles. Ali era Jeová, JVHU, com o nome de Jesus. Não tinha parecer, não tinha formosura. Você pensa que Jesus era um galã? Não tinha parecer, não tinha formosura. Mas era Deus se refletindo entre eles, dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. Dizendo, os ninivitas vão se levantar e vai condenar vocês. Dizendo, a rainha do sul, que é a rainha do meio-dia, vai se levantar e condenar vocês. Porque ela veio de longe para ouvir. Ela veio de longe, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. Vocês têm vindo de longe, Assembleia Metodista, Manjedoura, vocês têm vindo de longe, luteranos, evangélicos, católicos, vocês têm vindo de longe. Meu Deus. Por causa do amor dos seus grupos de igrejas, e coisas assim, eles condenaram o príncipe da vida. Eu condeno o mesmo grupo hoje, e os acuso como culpados diante de Deus, pela palavra de Deus, que eles estão fazendo a mesma coisa. Essa geração está acusada. Recorde Hebreus 13:8, é o mesmo hoje. Ele foi o mesmo ontem com Brana, hoje com João, hoje com a esposa. Ele tem que condenar, é o mesmo Senhor Jesus em outra pessoa. Há uma mensagem gravada, há uma voz que vai até 2040, condenando essa geração. Portanto, eu acuso esse grupo de clérigo hoje. Eu acuso essa geração no nome de Jesus Cristo, sobre a autoridade da palavra de Deus. Vocês o estão crucificando novamente. Vocês não crucificaram só no Calvário, não. Vocês crucificaram nos dias de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero. Os espíritos são mesmo. Nos dias de Wesley, nos dias de Brana. Vocês têm crucificado nos dias do ministério de João, da esposa. Mas tem uma voz que os acusa. É a mesma voz. Porque o Espírito Santo é o mensageiro da hora, da era. Ele é a testemunha de defesa. Ele defende esta mensagem. Ele é essa dinâmica que nos tirará daqui.
Compare os dois Calvário e a acusação deles. Recorde, porque ele se fez Deus. Nós não admitiremos este homem nos governar. Qual foi a acusação que eles puderam encontrar no concílio naquela manhã, quando eles crucificaram a Jesus? Que ele se fez Deus. Essa foi a acusação, mas ele era Deus. Aí ele vem novamente como homem, no segundo Calvário, é rejeitado, é crucificado novamente. Vou lendo aqui para vocês. E ele violou o sábado, acusação. E ele era o Senhor do sábado. Eles o condenaram porque ele se fez Deus. Tu não tens o direito de fazer isto. Tu não tens o direito. Nosso sumo sacerdote, se for para algo vir, virá através de nosso sacerdote. Agora compare isso com o Calvário de hoje. Eles disseram, não, se for para alguma coisa vir, vem através da família do sacerdote. Esse é filho de prostituição. Não estava nem casado. Com José, ela já apareceu grávida. Estavam tão cegos. Se é para vir, tem que vir através do sacerdote. A terceira puxada, eles disseram, se é para vir, tem que vir através dos nossos pastores. Mas não é assim com Deus. Vem através da eleição, através daquele que ele tem escolhido. E hoje eles estão tomando a palavra de algum homem, a qual é uma mentira e o caminho da morte, e recusando tomar o caminho da vida. A palavra de Deus é o caminho da vida para mim, para você. Eu condeno essa geração, diz o profeta. Acuso-a na palavra do Senhor, porque eles estão errados. Eles são culpados da crucificação, ou de tentar crucificar o Espírito Santo. Que Deus tenha compaixão. Deus tenha misericórdia. Que você não tenha atravessado a linha da misericórdia. Que você não tenha blasfemado do Espírito Santo. Que você não tenha colocado pedra de tropeço a um desses pequeninos. Que você seja um exemplo de mãe, um exemplo de pai, um exemplo de pastor, um exemplo de pregador. Seja um exemplo de jovem. Não aquele que coloca pedra de tropeço. Suas atitudes, às vezes, é uma pedra de tropeço. A atitude desse homem, dessa mulher. Mas Deus tem visto as tuas lágrimas, a lágrima de uma mãe que ama um filho, que ama uma filha. Ela sabe que é 9 meses. Levando pontapé na barriga, cuidando daquele bebê. Pai não sabe disto. Pai sabe trabalhar e trazer comida para casa. E às vezes ranzino. Não reconhece o valor de uma mulher. Passando sua roupa, limpando o chão da casa, tirando as teias de aranha da casa, enfeitando a casa, botando um vaso de flor, uma cortina, e o homem não valoriza isto. Tem homem que não valoriza aquela mulher, não vê as qualidades dela. Às vezes esses homens é como Nabal, louco. Conhece a história de Nabal? Como Nabal. E você é como Abigail. Espere em Deus.
O rei está vindo. Davi era o rei. Ela casou com o rei. Deus tirou aquela praga do seu caminho. Às vezes é uma praga. Vou parar por aqui. Que Deus fale no seu coração, te abençoe. E você, através da internet, peça misericórdia a Deus. Você que tem sido um tipo de homem assim, que não reconhece, um tipo de mulher também que não reconhece as qualidades do homem, tipo de filho que não reconhece a qualidade dos pais, pais que não reconhecem as qualidades dos filhos, a obediência, não dão um bom exemplo. Às vezes o pastor Osmar dizia que o homem pensa que trazer comida para casa e trabalhar que é um bom marido. Não é isto. Isso aí qualquer um traz. Ela é a rainha do lar. Ela merece honra e respeito. Coisa que você não dá. Comida, lavar roupa, a máquina lava. Você sabia disso? Mas ter uma boa esposa é como Salomão descreve. Ter aquela joia em casa e você não valoriza? Você não está vendo o caminho que os filhos estão tomando? Nós estamos na era de filhos desobedientes. As escolas estão cheias de droga, tráfico. Nossos filhos têm que enfrentar essas escolas. É uma hora, vocês mães, dá em oração, dá muito carinho para os seus filhos. Você xinga os filhos, para de xingar. Se você amaldiçoa, para de amaldiçoar. Para de jogar praga. É seu filho, sua filha. É o futuro da nação. É o futuro médico, é o futuro professor, futuro engenheiro, é o futuro presidente da República, governador. Senhor Deus, querido Pai Celestial, abençoa teus filhos nessa igreja, teus filhos através da internet, cada homem e mulher, Pai. Ajuda-nos nessa hora tão tremenda, abençoando a cada filho e filha. E abençoa a ceia do Senhor neste momento. Vamos nos acercar, perdoando os nossos pecados, as nossas faltas e falhas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.